A maioria das pessoas usa o notebook LM como um simples chatbot. Sobe um arquivo, faz uma pergunta e pronto. Só que isso aqui é um erro gigantesco. O notebook LM não é só um chatbot, é um sistema completo de inteligência para fazer pesquisas. E nesse vídeo eu vou te mostrar o fluxo avançado que faz você utilizar essa ferramenta melhor do que 99% das pessoas. E ao final você vai saber como utilizar o notebook LM do jeito que ele foi feito para ser utilizado. O meu nome é Tainara Schmidt, seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre inteligência artificial. Vamos começar. Primeiro de tudo, eu entrei aqui no site do notebook LM, que é este que está aparecendo aqui em cima, e você vai ver aqui uma lista de cadernos, notebooks. Aqui em cima são os em destaque, criados pela própria ferramenta, e aqui embaixo são os seus, caso você já tenha criado algum. Para criar um novo, a gente clica aqui em Criar Novo Notebook. E antes de eu seguir adiante, eu quero falar sobre um ponto muito crítico. Os notebooks devem ser específicos por tema. Não crie um notebook, por exemplo, pesquisa ou anotações gerais, onde você adiciona um monte de contextos diferentes de temas diferentes. Crie notebooks focados, por exemplo, pesquisa sobre melhores modelos de IA. Pode até parecer irrelevante, mas isso importa muito. Até porque o notebook LM performa melhor quando as fontes que você tem giram ao redor do mesmo tema. Bom, e aqui então é a parte de upload de fontes. E é justamente aqui que a qualidade do seu conteúdo é definida. O erro mais comum aqui é você simplesmente adicionar uma, duas fontes em que você nem prestou muita atenção sobre o que elas falam, sem pensar realmente sobre quais fontes você realmente precisa. Então, em vez disso, a gente vai dar um passo para trás. Pense num mapa completo de informações. Em que formato essas informações existem? PDFs, vídeos do YouTube, sites, Google Doc, etc. O poder do notebook LM vem justamente de você mesclar vários tipos de fontes, diferentes formatos, criando assim uma rede única de informações, e não só uma pilha de documentos isolados. E mais pra frente nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como executar essa estratégia de multiformatos de forma profissional. Então continua aqui nesse vídeo comigo. Para esse exemplo, eu vou criar um notebook com uma pesquisa sobre ferramentas para ter mais produtividade no trabalho utilizando IA. Agora, tem um recurso que foi adicionado recentemente que ele é muito bom, que é o Descobrir Fontes, esse botãozinho azul aqui em cima. Ele descobre fontes utilizando até o Deep Research, que é uma pesquisa profunda. Antes existia só pesquisa rápida, que já era boa, só que era bem limitada. Agora você pode acessar um agente muito mais poderoso clicando aqui em Descobrir Fontes, e aqui você pesquisa, então, o tema, né? Mas antes, eu quero trocar aqui o título desse notebook, então eu vou clicar aqui em cima. Pesquisa sobre produtividade com IA no trabalho. Agora sim, eu vou voltar aqui para as fontes. Vou adicionar produtividade com IA no trabalho e veja que aqui eu posso selecionar pesquisa rápida ou Deep Research. Eu vou selecionar Deep Research e depois enviar. E assim o notebook LM inicia uma ferramenta de agente de IA, que pesquisa o seu tema de forma autônoma. Ele não faz apenas uma correspondência de palavras-chave básicas, é muito mais profundo que isso. Ele realmente analisa o tema, encontra fontes, avalia essas fontes, ajusta a estratégia de busca para preencher lacunas e gera um relatório de pesquisa completo. Isso significa que o Deep Research consegue encontrar por volta de 50 fontes, e aí ele gera um relatório sintetizado sobre todas elas. Depois ele seleciona as fontes mais importantes e importa diretamente aqui para o seu notebook. E com isso, o que você ganha é um relatório de pesquisa e fontes de altíssima qualidade, tudo isso já carregado, pronto para você trabalhar. Então assim, o Deep Research faz esse trabalho em minutos, e muitas vezes encontra fontes que você não teria descoberto manualmente. Enquanto ele está analisando aqui, ó, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal para você ficar sempre atualizado, deixe um comentário aqui embaixo, sou eu mesma que leio e eu gosto bastante dessa interação com vocês, e principalmente, se aparecer o botão de hypar, eu peço que você clique nele, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e assim ele entrega para mais pessoas, então muito obrigada a você que nos ajudou de alguma forma. Se você busca ferramentas de IA para fazer mais em menos tempo, você tem que conhecer o Monday. Além de contar com funcionalidades de IA, ele te ajuda a organizar o seu trabalho e a sua vida. Com o Monday, você consegue realmente concluir seus projetos e atingir os seus objetivos de uma forma rápida e prática. E o melhor de tudo, tem um plano grátis excelente para você testar todas as funcionalidades. Clique no link da descrição e teste agora, sem pagar nada.
Pronto, ele já concluiu aqui, selecionou as melhores 45 fontes e agora é só clicar aqui em importar. E aí ele vai começar a importar, então, todas essas fontes aqui, ó, que ele selecionou. E aí, descendo aqui a tela, você vai notar que teve uma fonte, por exemplo, que não deu certo para ele importar. Por exemplo, se elas estiverem atrás de algum paywall, que é uma barreira de pagamento. Mas existe uma forma da gente remover essas fontes, que é vindo aqui, ó, nesses 3 pontinhos e remover todas as fontes com falha. Pronto. Agora, antes da gente começar a fazer perguntas ou gerar conteúdos, tem uma etapa que geralmente as pessoas pulam, assim, 9 em cada 10 pessoas pulam isso aqui, que é a validação dessas fontes. O Notebook LM ele é extremamente bom em reduzir as alucinações justamente porque ele se baseia apenas nas suas fontes. Mas isso só funciona se as suas fontes forem confiáveis e atuais. Se as suas fontes estiverem desatualizadas ou tendenciosas para um lado, ou misturando pesquisa primária com texto de opinião, o Notebook LM vai te dar uma resposta com base em uma informação falsa, sem distinguir uma coisa da outra porque é o que já estava nas suas fontes. Então aqui vai o framework de validação que eu utilizo. A gente vai utilizar essa interface de chat aqui no centro, e antes de perguntar sobre qualquer coisa relacionada ao tema, eu peço: crie uma tabela mostrando cada fonte com sua data de publicação, credenciais do autor e se é uma fonte primária, uma análise secundária ou um texto de opinião. E isso aqui me dá uma visão clara do que realmente eu tenho em mãos. Se eu vejo que a maioria dos materiais tem data de publicação, por exemplo, 2020 ou antes, né, especialmente para temas mais atuais, como inteligência artificial, eu sei que eu preciso fazer uma nova pesquisa de fonte, porque eu preciso de algo mais atualizado, muda muito rápido. E se for tudo também com opinião, sem uma pesquisa primária, aí também já é um problema. Então aqui, por exemplo, a 2025, 2026, 2026, aparentemente na parte de atualizado aqui, ó, 2023, então a gente tem uma que já não está tão atualizada assim, mas tudo bem, né? Não passou de 2000, não foi 2020, né? Foi 2023. E aqui eu tenho também, ó, análise secundária, texto de opinião, mais um texto de opinião. E aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, em texto de opinião, por exemplo, 4 tendências tecnológicas para 2025. Aí eu tiro essa fonte aqui, remover fonte. Mais uma aqui, ó, a virada dos agentes de IA. Seleciono, remover fonte. Mais um texto de opinião, o que vem por aí. Aí, novamente, eu vou procurar aqui, ó, ele fica por ordem alfabética, então isso facilita bastante. Isso me mostra quais fontes são as principais e quais são as secundárias, porque aí eu sei quais que eu preciso priorizar. E terceiro, por fim, eu peço resuma a principal perspectiva ou viés das 5 fontes mais substanciais, porque isso aqui eu vou ver se eu estou lidando com fontes que têm diferentes ângulos, que têm diferentes abordagens, ou se eu estou utilizando várias fontes que têm o mesmo viés. Para temas controversos em evolução, a gente quer diferentes perspectivas, mas quando é algo mais técnico, a perspectiva já não importa tanto. Você vai ver que aqui do lado, ó, tem uns numerozinhos, né? É exatamente da onde ele tirou essa informação, então você consegue ver qual fonte foi e qual parte dessa fonte. Bom, feito isso, agora a gente vai para uma parte que a maioria das pessoas ignora, não fazem, ou às vezes nem sabem que existe essa opção, que é a configuração. Então, aqui ainda na abinha de conversa, eu vou clicar nesses 3 traços, e o primeiro dele é a meta, estilo ou papel que ele deve utilizar nas conversas. A gente tem um padrão, que já vem sempre, né? Guia de aprendizado, caso você esteja estudando, ou personalizado, que é o que eu mais gosto de utilizar. E eu vou pedir para ele usar um papel de especialista em produtividade e automação com IA focado em melhorar a eficiência no trabalho. Agora aqui tem o tamanho da resposta, padrão, mais longa ou mais curta. Para trabalhos de pesquisa, eu prefiro mais longa, porque eu quero algo detalhado e não resumos rápidos. Bom, depois disso, vou clicar aqui em salvar, e essas configurações passam a valer para todos os chats a partir de agora, desse notebook. Não é para todos os outros, é para esse aqui. Então, cada notebook você pode fazer uma configuração específica. Então, isso aqui vai fazer com que você tenha respostas mais específicas, alinhadas com o seu tema e menos genéricas. Agora, eu vou te mostrar como trabalhar com as fontes de uma forma mais estratégica, em vez de aceitar todas as fontes para você fazer uma pergunta. Do lado esquerdo, aqui na lista de fontes, você vai ver que tem um checkbox, né? Uma caixinha para você selecionar ou tirar a seleção. Um erro muito comum é deixar tudo marcado o tempo todo. Quando você pergunta algo com todas essas fontes selecionadas, o Notebook LM tenta sintetizar uma resposta com base em todas elas. E isso, claro, dilui o resultado. Força a IA a generalizar. Por exemplo, vamos supor que dentro desse tema eu queira ver, na verdade, como que eu faço para reduzir o tempo de trabalho relacionado a e-mails utilizando IA. Se eu deixo tudo isso aqui selecionado, eu vou estar confundindo o modelo, porque aqui eles falam de estratégias para vários tipos de coisas relacionadas ao trabalho. Eu estou obrigando o Notebook
Notebook LM a conciliar tópicos que não têm nada a ver um com o outro. Então, para facilitar, eu posso perguntar: quais dessas fontes falam sobre como usar IA para reduzir o tempo gasto com e-mails no trabalho? Cite apenas o nome e título original dessa fonte. Porque aí o que acontece? Eu vou tirar a seleção. Opa, peraí, deixa primeiro ele responder. Depois que ele responder, eu vou tirar a seleção de todas essas fontes aqui e vou deixar apenas as que ele listar aqui. Então, ele listou aqui 14 fontes. Eu vou tirar todas essas selecionadas e, como eu mencionei, adicionar apenas essas. Pronto, selecionei aqui. Agora, na prática, todas as outras fontes não existem mais para o Notebook LM. Tanto que, quando eu venho aqui na barra de prompt para digitar o meu comando, ele mostra apenas 13 fontes. E agora eu vou perguntar: como reduzir o tempo gasto com e-mails no trabalho utilizando IA? Então, o Notebook LM vai criar uma resposta exclusivamente com base nesses outros artigos. A resposta sai muito mais afiada, mais técnica e totalmente livre de informações irrelevantes. Isso te dá um controle cirúrgico sobre sua pesquisa. Você pode ter um notebook enorme, com 50 fontes, como era o caso aqui, né, que eram 40 e poucas fontes, mas alterando esses checkbox, você consegue criar sub-notebooks, focado para sua pergunta específica. Beleza, então aqui a gente tem a resposta e agora a gente vai criar conteúdos a partir dessas fontes. Aqui do lado, ó, você pode ver que a gente tem diferentes tipos de conteúdos que podemos criar. Vamos começar com um resumo de áudio, mas antes de clicar em cima para ele gerar, eu vou clicar aqui nessa canetinha para personalizar. Então, veja aqui que eu posso fazer um formato de análise detalhada, resumo, algo mais crítico ou um debate. Eu vou colocar um resumo e aqui embaixo eu devo adicionar em quais aspectos os apresentadores de IA devem se concentrar nesse episódio. Eu prefiro que o podcast foque nas estratégias principais, então eu vou pedir aqui: foque exclusivamente nas principais estratégias para otimizar tempo de trabalho gasto com e-mails usando IA. Explique cada estratégia com clareza e mantenha a discussão abaixo de 15 minutos. Use linguagem acessível, evitando jargões desnecessários. E depois, gerar. Agora, enquanto ele gera esse primeiro conteúdo, a gente pode também já ir para os próximos, mas eu vou esperar ir um por um para ir te mostrando aqui o resultado. A diferença entre o áudio padrão e o áudio personalizado é enorme. O padrão cobre tudo por igual. O personalizado vira um briefing de pesquisa focado exatamente no que você quer. E aqui vai uma dica profissional: não tenha medo de regenerar. Pense na primeira versão apenas como um rascunho. Se saiu técnico demais, regenere com instruções para simplificar a linguagem. Se gastou tempo com história de fundo, peça para ele cortar o papo furado também. E focar só nos debates atuais. A maioria das pessoas gera apenas uma vez e aceita o que quer que tenha vindo ali. Então, agora ficou pronto e eu vou te mostrar como que ficou. A gente sabe como é. Sua caixa de entrada parece um monstro que nunca para de crescer, né? Mas a boa notícia é que a IA está sendo integrada direto nela para transformar esse caos todo em clareza e, claro, te devolver o controle. A primeira grande mudança é a priorização inteligente. Pensa na IA como um filtro super esperto que olha sua caixa de entrada e destaca o que é realmente urgente. Por exemplo, o Apple Intelligence tem as mensagens prioritárias, sabe? E no mundo da Microsoft, o Copilot ajuda a cortar todo aquele ruído. O resultado é que você consegue, enfim, se concentrar no que importa de verdade. Vamos agora gerar um infográfico que ele faz utilizando o modelo Nano Banana Pro, que é o modelo avançado de geração de imagens do Google. Novamente, a gente tem a opção aqui também de personalizar. Então, por exemplo, a orientação, paisagem, retrato ao quadrado, o nível de detalhamento, padrão, conciso ou detalhado. Só que o modo detalhado, ele pode acabar introduzindo algumas palavras erradas. E o modo conciso, às vezes, simplifica demais. Então, aqui, o mais garantido é o padrão. No campo de instruções, eu vou escrever: crie um infográfico profissional mapeando as diferentes abordagens para economizar tempo de trabalho relacionado a e-mails usando IA. Isso leva alguns minutos e o que volta é um infográfico totalmente desenhado, puxando informações diretamente das suas fontes. Como eu falei, alguns erros de ortografia podem aparecer se você utilizar no modo detalhado, especialmente em temas complexos. Mas o modo padrão geralmente tende a ser, assim, muito bom. Você também pode regenerar mudando ali as suas instruções para alterar o foco ou a linguagem. Enquanto isso, vamos criar também aqui uma apresentação de slides. Novamente, gente, aqui é a regra, tá? Sempre vamos clicar aqui nessa canetinha. Novamente, a gente tem o formato, né, uma apresentação detalhada ou slides do apresentador, que são limpos com elementos visuais e os principais pontos de discussão para ajudar enquanto você fala. Eu vou selecionar aqui a apresentação detalhada, a duração padrão e no campo de instruções eu vou pedir: crie uma apresentação
apresentação explicando as 3 principais formas de economizar tempo no trabalho e ser mais produtivo utilizando o IA. O Notebook LM ele faz tudo isso sozinho e automaticamente, então ele vai puxar as informações da sua fonte, das suas fontes no caso, vai estruturar de uma forma lógica e desenha slides então profissionais, criando até visuais de apoio, como eu vou te mostrar assim que ficar pronto. Então aqui ó, já ficou pronto o nosso infográfico. Olha só, gente, como isso aqui ficou legal. Eu adoro esses infográficos, eles são muito didáticos. Então, IA no e-mail, como ganhar horas no seu dia de trabalho, ele adicionou aqui uma introdução. Depois, olha como ficou bonito aqui essas divisões, né? Redação e respostas instantâneas, ajuste de tom e etc. Aqui embaixo até um comparativo, né? Benefícios e impacto estimado. Então, realmente é bem interessante. Para baixar, é só clicar aqui nesse símbolozinho. E ficou pronta aqui a apresentação, então eu vou te mostrar. Veja como aqui já no começo ficou bem legal, ficou bem clean, ficou profissional, desbloqueando o tempo. 3 estratégias essenciais para a produtividade com IA em 2025. Vou passando aqui para você ver como fica realmente muito legal. Gente, se eu fosse fazer isso aqui manualmente, aqui eu não sei você, mas eu não tenho muita facilidade para fazer apresentação assim bonitinha, mas eu ia demorar mais de 1 hora. E aqui ele fez em questão, se eu não me engano, acho que em 15 minutos, né, já ficou tudo pronto. Ó, foram 15 slides. E até gostei aqui como ele finalizou, né? E realmente é isso. A IA não substitui a criatividade humana, ela amplifica e lhe dá tempo para brilhar. Agora, caso você queira algo mais rico do que só o áudio, a gente também pode gerar um resumo em vídeo que, assim, é o meu favorito aqui, sinceramente. É muito bom, é muito legal, facilita muito nos seus estudos, na fixação de qualquer tema. Então, a gente tem um vídeo explicativo que traz uma visão geral, abrangente, estruturada, que liga os pontos nas suas fontes ou um resumo. O nome já diz, né? Para te ajudar ali a fixar de uma forma resumida. Então, a gente pode escolher o visual, deixar ele escolher automaticamente. Nós podemos personalizar ou escolher algum desses aqui. Quadro branco, kawaii, anime, aquarela, impressão retrô e dobradura. A seleção automática geralmente é a que eu mais utilizo. E aqui, né, em quais aspectos os apresentadores de IA devem se concentrar? Como os iniciantes em IA podem utilizar essa tecnologia para trabalharem menos? Então, eu vou gerar. Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar em como a inteligência artificial pode ser uma baita aliada para a gente recuperar um tempo valioso no dia a dia. A ideia é transformar o jeito como se trabalha. Sabe aquela sensação de que a semana simplesmente voa e, quando a gente para pensar, a maior parte do tempo foi gasta em tarefas manuais, meio tediosas? Pois é um sentimento super comum, mas a boa notícia é que a tecnologia já tem uma saída para isso. E olha, os resultados são de cair o queixo. Dá uma olhada nesse número. Ele mostra o potencial. Dados recentes indicam que quem já está usando ferramentas de IA generativa economiza, em média, quase 2 horas por dia. Aqui no painel central, você pode fazer qualquer pergunta relacionada às suas fontes. Só que o segredo aqui é você fazer perguntas precisas e não vagas. Então, ao invés de eu perguntar o que minhas fontes dizem sobre produtividade com IA, eu poderia falar: compare as 4 principais abordagens para melhorar a produtividade no trabalho utilizando o IA. Essa pergunta específica te dá uma resposta muito mais estruturada e útil. Agora vamos olhar para os outros tipos de conteúdos restantes. Todos ficam aqui na direita, e cada uma tem um papel específico de organização. Vamos começar por relatórios. Bom, você tem a opção de criar do zero, e depois a primeira opção já dele que mostra é esse documento de resumo. Vamos começar por ele. Ele cria várias páginas de resumo exclusiva ali das suas fontes, com insights e citações também. Eu vou gerar um agora, então ele já está gerando, só que você não precisa ficar... Opa, já ficou pronto aqui, ó, vou abrir pra gente ver como que ficou, puxar mais pra cá. Então veja aqui, ó, como ele já adicionou até uma tabela aqui, 2 tabelas. Então, ele criou realmente um resumo. E agora, voltando aqui para relatórios, ó, você não precisa ficar preso, né, a esses daqui, nem o formato que ele mesmo sugeriu. Eu posso vir aqui em criar do zero, selecionar o idioma e descrever exatamente o que eu quero criar. Vou colocar um prompt aqui. Pedir para ele estruturar sessões claras, incluindo principais gargalos de produtividade, aplicações práticas de IA no dia a dia, exemplos reais de uso, ferramentas recomendadas e um framework passo a passo de implementação. Novamente, é só clicar em gerar. Diferentemente do briefing, isso aqui é algo muito mais técnico. Então, o relatório aqui, o que eu solicitei agora por último, já ficou pronto. Ó, vou passando aqui. Aqui a tabela comparativa Elite de IA 2025, as ferramentas recomendadas e consideração, o futuro do trabalho e considerações éticas. Então, isso aqui ficou realmente bem diferente. Se você ir pausando o vídeo para ler aqui, ele ficou bem diferente de como estava o briefing, né? Aquele resumo. Um destaque aqui do relatório que eu tinha pedido para ele também, a implementação. E tá aqui, ó, framework passo a passo.
implementando a produtividade aumentada, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Já os cartões didáticos, eles vão criar aqueles cartazes, né, que fica pergunta e resposta, então, onde você pode treinar também os seus conhecimentos de uma forma mais rápida, né, sem você precisar selecionar entre uma resposta ou outra, não, você vê a pergunta, responde mentalmente e já vira o cartão, né, clica aqui para passar para ver a resposta. Diferente do teste, que é um teste interativo completo. E o valor é que isso aqui vem diretamente das suas fontes, então você não está testando o conhecimento genérico, você está testando exatamente aquilo que você fez o upload aqui, importou e selecionou aqui, né, nesses checkbox que eu mencionei antes. Então, quando é o caso de você estar estudando algo da sua faculdade, por exemplo, você já tem, né, um PDF, já tem algum material, você sobe ele aqui, você sabe que vai estar lidando só com aquelas informações. E por fim, a gente tem também o mapa mental que tem seu valor, é muito legal para te ajudar a fixar de vez, assim, onde ele traz pontos, né, mais genéricos, mais resumidos. Eu vou até gerar aqui um para você ver como que fica. Já gerou, ele é bem rápido aqui para gerar, tá, gente? O mapa mental, ó. Então tem essas flechinhas onde eu vou abrindo, ó, ele vai expandindo, vai ampliando. Então, por exemplo, principais ferramentas de IA, aí contabilidade e finanças, aí ele menciona o ClickUp, né? E outras aqui também. Por exemplo, produtividade e gestão, aí tem o Asana, Zapier e outros, criatividade e conteúdo, modelos de linguagem assistentes, e aí, então, você consegue ir fazendo isso aqui de uma forma muito mais organizada e até imprimir também. Além de salvar, né? Primeiro você salva aqui em cima. Essas ferramentas de organização são o que transformam informações brutas em um sistema de conhecimento estruturado. Agora, para fechar o ciclo, eu quero cumprir a promessa que eu fiz no começo do vídeo. A gente precisa falar sobre estratégias de fontes, especificamente como misturar diferentes formatos para criar um sistema de pesquisa realmente completo. A grande maioria das pessoas faz o upload de um tipo de fonte. Talvez adicionem PDFs ou 3 vídeos do YouTube, mas não pensam estrategicamente em conciliar esses conteúdos, esses formatos. O que você deve fazer é o seguinte: o Notebook LM aceita PDFs, sites, vídeos do YouTube, arquivos de áudio, Google Docs e textos simples. O poder está em justamente misturar esses formatos para cobrir o seu tema por múltiplos ângulos. Por exemplo, nesse notebook eu posso selecionar vários vídeos do YouTube que falam sobre esse tema, além de posts de blog de empresas para perspectivas de indústria. E ainda tem transcrições de podcast para insights mais conversacionais. E isso cria uma visão 360 do seu tema, que você não consegue geralmente com um único tipo de arquivo, porque o formato muda muito de um para outro. Então, assim, o Notebook LM, ele analisa tanto a pesquisa escrita, como também a transcrição do vídeo, e cria uma síntese que você não conseguiria se analisasse eles separadamente. Então, assim, artigos acadêmicos te dão rigor, e vídeos te dão explicações mais acessíveis. Posts de blog te dão um contexto de indústria. Podcasts te dão insights conversacionais. Então, a essa altura, você já viu o fluxo certo para utilizar o Notebook LM de uma forma realmente profissional. A gente começou com Deep Research para montar ali uma boa base de fontes, validamos essas fontes para garantir qualidade e também identificar lacunas, configuramos as opções do Notebook LM para respostas mais precisas, usamos filtros de fonte para uma análise mais focada, geramos áudios personalizados, infográficos, vídeos e apresentações prontas para utilizar. A diferença entre quem usa o Notebook LM no nível iniciante de quem usa no nível avançado não é só saber que essas ferramentas para gerar conteúdo existem. É seguir esse fluxo completo desde a descoberta de fonte, validação, configuração, geração de conteúdo e organização. E o Notebook LM é uma excelente IA, especialmente para estudo. Mas ela não é a única. Inclusive, nesse vídeo aqui eu te mostrei várias outras IAs que são excelentes para diferentes fins e são grátis.